Sabe, ouvintes, ao percorrer as tortuosas veredas do Saco de Perguntas, semanas atrás, me deparei com algumas perturbadoras dúvidas de cunho existencial. Ao andar lá, mesmo acompanhado e protegido por agentes do DOC, o Departamento de Operações Céticas da Polícia de Delírio, me vi enclausurado às minhas próprias convicções. Em certo momento, ao caminhar por uma cadeia, me vi centenas de vezes como prisioneiro de infindáveis celas. Mas eu não lutava para sair delas, ouvinte. Em todas as celas eu fitava a parede oposta das grades, sentado fazendo a minha transmissão. Talvez o momento mais perturbador, no entanto, tenha sido desembarcar em uma cidade desconhecida. Eu podia entender as regras daquela sociedade e de como tudo funcionava. As regras pareciam similares às nossas. Havia carros e um céu, e o fogo era roxo, e os arbustos eram perigosos e as nuvens passavam rápidas. Mas as placas, ouvinte, elas não me falavam nada sensato. Percorri aquelas ruas sem sentido. Corri de parentes mortos que queriam me cumprimentar e evitei encarar as pessoas de rosto liso, sem feições, que pareciam me observar. Eu não conseguia ler as letras das placas das ruas, da publicidade, da legenda dos filmes e dos contratos imobiliários, mas ainda assim, aluguei um lugar para mim e morei lá por anos. Nos anos em que passei nessa cidade singular, não abri a boca para falar uma só vez. Não demorou para a incompreensão se tornar um alívio para mim. Logo vi que, por não entender o contexto, as pessoas e aquela sociedade, eu havia conseguido me imunizar das dores, angústias e ansiedades. Todos os demais cidadãos, sem expressão, andavam encurvados com o mundo nas costas. Mas para mim, o ar entrava e saía pelas narinas em sintonia rítmica. Sem pressão, livre da ansiedade, do entendimento, da expectativa, me encarreguei de usufruir de tudo que me fizesse bem, mesmo sem enxergar as razões. Talvez ali eu tenha tido a maior e mais satisfatória experiência que o acaso já pôde me oferecer. Pelo tempo em que vivi dentro do saco de perguntas, alheio às respostas e convivendo em harmonia com as dúvidas, recebi os acalentadores ares emanados pelos ventosos e parcimoniosos movimentos do bater de asas do grande pássaro. Soube, na primeira sensação de bem-estar, que, embora não tivesse respondendo dúvida alguma, eu havia sido sorteado, mesmo que para isso não tenha havido qualquer sorteio. E completamente alheio à compreensão, fui a uma cafeteria para apreciar mais um bom café passado à moda do acaso, para então avistar em uma mesa um indivíduo que parecia querer esconder a si próprio com um imenso jornal. Curioso, fui indagar o homem e foi então que vi o rastro de sangue pingando gotas grossas no chão, como a cera de uma vela. Ao tocar no homem e perceber então seus olhos revirados para dentro, precisei voltar à minha residência. E foi aí que experimentei o desespero de não saber mais voltar para casa. Fui amaldiçoado por tudo que havia antes considerado como um presente, ao precisar me contextualizar naquela realidade em que era perdido e feliz. Me inteirei por tudo, e por me inteirar, desenvolvi uma compreensão daquele lugar. Passei então de frequentar um saco de perguntas a um saco de respostas. Quando me vi, estava mais uma vez sentado à mesa, rodeando o terrível saco de respostas, junto com outros 3 agentes do DOC, possuindo a resposta e a certeza de que, em algum momento, eu havia sequer saído dali.
Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, do fundo do meu coração. O bem-estar de vocês me importa imensamente. Mas o que também importa a mim é que seja esclarecida a confusão formada a dia desses a respeito de que nós, aqui na estação, temos um posicionamento enviesado. Me acusaram de ser antidiplomático e que eu estaria pecando em expor toda a complexidade e todos os pontos de vista que teria a responsabilidade de expor como âncora de um noticiário tão importante quanto é a Voz de Delirium. Em primeiro lugar, gostaria de enfatizar que se fui eleito por vocês, isso quer dizer que a maioria de vocês acredita que eu sou o mais adequado para representar a opinião de todos, correto? Em segundo lugar, queria salientar que, embora eu tenha sido eleito para representar a opinião de todos, como acabei de afirmar agora há pouco, eu não estou aqui para dar a minha opinião, tampouco a opinião de vocês, somente a vontade do grande pássaro. E talvez nem mesmo a do grande pássaro, visto que eu estaria enviesando todos nós às graças do acaso. Portanto, minha função aqui nunca foi e nunca será dar a minha opinião e o meu ponto de vista. Pois como bom jornalista, trabalho apenas e somente com fatos. É como se o que eu narrasse aqui fosse um fato, se fatos fossem formados por palavras e não por micro pedaços imperceptíveis de papel queimado que se concentram na atmosfera e eventualmente chovem na nossa cidade. E em terceiro lugar, porque tudo precisa ter 3 lados, exceto tudo aquilo que contém mais ou menos de 3 lados, eu não fui eleito por vocês. Achei importante esclarecer isso, porque se trata de um fato, e contraria o primeiro lugar que eu disse há pouco tempo. Mas não há tão pouco tempo, quanto o pouco tempo que separa o momento que eu disse sobre a questão toda dos fatos. Isso só mostra e reforça que eu vou sempre me ater aos fatos, mesmo que em algum momento eu tenha dado a minha opinião. Os fatos prevalecerão. Eles acabam de prevalecer, porque é isso que eu acho, que os fatos devem prevalecer, as opiniões. Concordam, ouvintes? Não é da opinião de vocês que fatos estão acima de opiniões? Sim. Que bom. Fico satisfeito de ouvir essa resposta positiva e unânime. Um bonito e sonoro "claro que sim, Palmito. Estou de total acordo." Dito isso, vamos às notícias. Que você adivinhou, ouvinte, são fatos. Ontem ocorreu no cemitério e centro oftalmológico de Delirium o encontro anual da Sociedade dos Poetas Mortos. Um grupo de vivos se reuniu no ponto de encontro e montou uma estrutura com barracas improvisadas e cadeiras de plástico. Houve um alvoroço quando uma mãe percebeu que seu filhinho havia sumido, mas logo ela foi reconfortada por um grupo de cidadãos de bem que frisaram a ela sobre como o mundo dos mortos seria muito mais cuidadoso com o garoto, para caso estivesse afim dele. Em um gesto generoso a todas as vítimas, então foi montada uma imensa estrutura, onde vários poemas foram colocados cuidadosamente lá. Ao chegar à noite, as luzes do cemitério e centro oftalmológico se acenderam, e uma mulher carrancuda acendeu um fósforo, usando os ásperos dentes da frente para provocar a faísca, e então arremessou-o no monte de poemas dentro da estrutura. A fagulha rapidamente se espalhou, ouviu-se muita comemoração, gritos de apoio, e uma banda de música começou a tocar uma música. Enquanto os poemas alimentavam a fogueira, que começava a alcançar uma altura relativamente perigosa, o grupo reunido no encontro
começou a destruir as lápides dos poetas mortos. Pablo Quintina, nosso enviado do além, que acompanhou a ação do outro lado, disse que houve muito choro por parte de todos aqueles que tiveram suas obras danificadas, e que um grupo de poetas e poetisas mortos já estudam entrar com uma ação no Tribunal de Causas Improváveis. Ouvintes, espero que vocês estejam bem confortáveis aí, porque na voz da ciência de hoje vamos entender como funciona a meteorologia. Muitos de vocês devem pensar: como pode haver um campo inteiro voltado para estudar apenas meteoros? E a grande questão é que, se você está pensando isso, você está redondamente enganado. Como alguns meteorologistas diriam, você está asteroidamente enganado. Ah, que grande senso de humor. Muito perspicaz. Mas bem, você está enganado porque o meteorologista não estuda meteoros. Quero dizer, não somente os meteoros. Ele também costuma palpitar em muitas outras áreas que não costuma obter conhecimento algum, como o clima, porque meteorologistas são, por essência, profissionais muito arrogantes e cheios de si, que acham que possuem toda a razão do mundo em suas mãos. Por exemplo, é muito comum ver diversos meteorologistas se intrometendo nas ciências relativas ao clima do nosso planeta, porque essa é uma ciência baseada apenas em puro achismo, como por exemplo, ao se chutar se amanhã vai ou não chover. É bastante comum, inclusive, que os institutos que cuidam das previsões climáticas acabem travando verdadeiras batalhas internas, em que muitos cientistas saem literalmente no soco para decidir qual opinião prevalecerá. Nesses casos, aqueles mais fortes que possuem a habilidade de subjugar fisicamente outro indivíduo costumam conseguir então emitir a nota para a imprensa, avisar a população. Há, no entanto, um projeto de lei que pretende reaver essa questão. O projeto, lançado através de uma petição popular, clama pela inclusão de profissionais de Muay Thai e demais artes marciais para que as lutas entre cientistas sejam mais acirradas, e busca também abrir o que é conhecido como a panelinha da ciência, para que qualquer um possa fazer, teorizar e publicar ciência, não apenas cientistas. Porque, como vocês sabem, todos nós detemos o poder de ter uma opinião a respeito de tudo, e, portanto, detemos automaticamente a autonomia de apontar e julgar o que é ou não cientificamente apurado. Que então a ciência seja democratizada. Impulsionado pela minha apreciação a cometer pequenas vinganças quando sou contrariado, resolvi trazer aqui o ponto de vista daqueles que não compactuam com o fato de que há um brilho proeminente nos céus de Delirium. Se você não sofre com algum tipo de alergia solar e olha de vez em quando para o céu, em busca de aspirar um ar mais limpo, já deve ter reparado que há um brilho proeminente no céu, perto de onde seria a lua, mas ao mesmo tempo perto do sol, o que é bastante esquisito, embora não seja o sol e também não seja um amigo do sol. E segundo astrônomos, também não é nem mesmo um primo de terceiro grau do sol. É de fato, segundo cientistas do mundo científico, abre aspas, brilho esquisito, não compreensível, porém visível, embora negado por alguns, mas sobretudo brilhante, possivelmente não um astro, mas também possivelmente não um astro, nos céus de Delirium, que se expande ou não, mas achamos que sim,
embora possa ser apenas percepção e etc e tal. Fecha aspas. A divisão de percepções acerca da existência ou não do brilho já abriu algumas vertentes. O interessante é que nenhum membro de qualquer uma das vertentes disse pertencer a uma vertente ou a um ponto de vista, alegando que, na verdade, pertence ao lado razoável, que está apenas emitindo o que há de verdadeiro em todo esse acontecimento. No entanto, ambos os supostos lados consideraram que há um lado contra o seu lado, embora não concordarem com a afirmação de que fazem parte de um dos lados. Desse modo, aqueles que enxergam o brilho afirmaram que quem não enxerga o brilho são meros obscurecidos. O apelido obscurecidos pegou no gosto popular. Logo se descobriu que o lado que enxerga o brilho contratou uma agência de publicidade que, após muitas pesquisas e extensas horas de brainstorm, feitas com horas extras não compensadas aos funcionários, chegou ao resultado do nome. Já aqueles que não enxergam o brilho, ou não consideram como um brilho, também contrataram uma agência de publicidade que utilizou a mesma metodologia para pensar em um nome para o que seria o outro lado, e chegou ao brilhante... ao interessante esclarecidos. Alguns obscurecidos foram contrários a essa ideia, porque disseram que esse nome poderia sugerir que o outro lado estaria mais ciente em relação aos próprios ideais. Os obscurecidos contrários a essa ideia foram demitidos da agência de publicidade e já montaram uma outra agência, com a inovadora proposta de servir bolinhas de queijo bancadas pela própria empresa nas reuniões de brainstorm. Bom, ouvintes, parece que os representantes dos obscurecidos chegaram aqui na estação. Para não ser injusto com os esclarecidos, no entanto, não darei a palavra diretamente a eles. Ao invés disso, narrarei como eles estão se comportando e resumirei as alegações que eles fizeram da forma que eu entender mais plausível. Eles adentraram no escritório, aparentemente maravilhados com nossas incríveis instalações. Eu entendo bem, é algo fascinante. Toda vez que adentro a estação, me sinto presenteado. Eles sentaram, enquanto Cynthia, provavelmente por muito nervosismo, derrubou o café na calça de um deles. Cynthia, quantas vezes vou ter que te dizer para controlar as tremedeiras, não é mesmo? Que figura. Bom, Russell Minnesota fará algumas perguntas a eles. Vejamos. Boa tarde. Bom, vamos começar aqui. Vejamos. O que faz vocês acreditarem que não há um brilho no céu? Vocês conseguem ou não enxergar o brilho? E, se não enxergam um brilho, interpretam o que é interpretado como brilho por alguns como alguma outra coisa? Os jovens começaram a falar todos ao mesmo tempo, mas resolveram a situação com um rápido pedra-papel genocídio étnico. O vencedor do pedra-papel genocídio étnico começará a dar a resposta. Bem, o jovem diz que eles não têm exatamente muita certeza a respeito do que acreditam em relação ao brilho, mas creem que as opiniões que Max, o urso bipolar, vem pronunciando aos berros no zoológico e centro psiquiátrico, enquanto leva choque de adestradores, faz bastante sentido. Um outro jovem completou a resposta, dizendo que a princípio, o que pareciam urros de dor, desorientação e confusão mental de Max começaram a soar como palavras a respeito do que seria um suposto brilho no céu. Então, se Max parece dizer de forma subjetiva, em meio a seus urros de desespero, que não há tal brilho no céu, então deve ser porque, de fato,
não há um tal brilho no céu. Uma das jovens presentes levou um copinho descartável de café à boca. Vai tomar um gole e... Esperem, ouvintes. Alguém está entrando aqui. Ei, quem é você? O que você está fazendo aqui? Você tem que ficar lá fora junto do... Ah... Espere, o quê? Vocês não podem fazer isso comigo. Ouvintes, era o diretor do programa. Alegaram que precisam me substituir aqui por outro âncora. Deve ser algum erro. Deve ser algum erro. Eu vou resolver isso e retorno amanhã, ok? Não se preocupem. Deve ser apenas uma questão burocrática. Vou só resolver isso e... bom. E amanhã... Sim. Amanhã estarei de volta. Uma boa noite. O A Voz de Delirium é um podcast produzido por André Monseve e Lucas Kircher. Se você gosta do projeto e quer retribuir de forma simbólica, pode nos ajudar com algum dinheirinho em bit.ly/avddpagseguro ou bit.ly/avddpaypal. Lembrando que bit.ly é bit.ly. Usamos o dinheiro arrecadado lá para complementar os custos de renovação do nosso domínio, bem como o servidor para seguirmos hospedando os episódios de graça para todo mundo. Você pode encontrar nossas trilhas sonoras, mais episódios, e-books e outros contos de Delirium em deliriumoficial.com, é o nosso site. Muito obrigado e até a próxima.